Olá, boa noite. Oi, Arthur. Oi, Aline. Boa noite. Oi, boa Olá, noite, Mirene. Tudo bom? tudo bem, professora Ana Paula? Boa noite. Tudo Muito obrigada jóia? por ter Boa vindo noite. aqui. Que é isso? Não saí de casa? Tá bom. Tá Então, o ótimo. pessoal tá entrando ainda. Aguardar uns 2 minutinhos para todo mundo entrar. Normal, João né? Pedro, isso. Boa noite, Aline. Boa noite. Esse pessoal que tá entrando é Você de um tem. podcast de física que eu ouço. O João Pedro, ele tem 11 anos e ele tem um canal de divulgação científica. Nossa, Esse que tá... sério? Caramba. Sé- Olha, com 11 anos, eu tava longe disso aí, viu? Esse- é. Ah, Gabriela Olá, olá, entrou. pessoal. Vocês Vambora estão começar conseguindo me ouvir falando. direitinho? Tá tudo. É, A imagem tá boa, o áudio, tá tudo ok? Tem algum delay? não sei o pessoal, mas eu tô ouvindo bem, vendo bem. Agora eles. Tá, então tá ótimo. Vamos ver, pessoal. Vocês dão feedback pra gente aí, caso fique mais ou menos aí de escutar. Perfeito, então. Tá ótimo. Ah, o professor Cláudio entrou. Boa noite, professor Cláudio, Chico. Então acho que a gente pode começar, né? Já temos aí algumas pessoas assistindo. Ótimo. Pode ser. Então eu queria que você se apresentasse, falasse seu nome, sua formação. Vamos lá, né? Então, meu nome é Ana Paula Chaves. Eu sou atualmente professora do Instituto de Matemática e Estatística aqui da Universidade Federal de Goiás. A minha formação, eu fiz bacharelado e mestrado em matemática na Universidade Federal do Ceará, fiz doutorado em teoria dos números na Universidade de Brasília e hoje estou aqui. Então, de formação mesmo, é isso. E Apenas. por, e por que assim que você decidiu fazer matemática? Como é que foi isso? Você sempre quis fazer matemática? Olha, eu sempre tive muita desenvoltura, facilidade, né? Era sempre uma matéria no colégio que era tranquila para mim e que eu sempre estudava mais do que todas as outras, né? Então, assim, só isso não é suficiente, né? Então eu acho que o grande culpado, ou os grandes culpados, na verdade, foram os meus professores. Professores que eram muito inspirados, assim, inclusive, assim, tem aquela frase, né, que você para inspirar alguém, você tem que estar inspirado, né? Tive muitos professores que estavam inspirados e que me inspiraram muito e eu ficava vendo aquilo e nossa, olha, eu quero assim, sabe, ter essa influência, eu quero passar, porque gostar de matemática eu já gostava, né? Mas assim, eu falava, nossa, eu quero um dia conseguir passar assim conhecimento como eles passavam. Tanto que quando eu entrei, na verdade, eu entrei para licenciatura, porque meu plano inicial ele era fazer matemática de licenciatura para dar aula no colégio. Só Uhum. que o que acontece, né? Eu fui vendo que no bacharelado eu teria pouco mais de matemática, né, do que na licenciatura. E aí isso foi me movendo. Eu fui para o bacharelado por isso, porque tinha mais matemática pura que me movia mais, né? E aí, depois que acabou o bacharelado, eu fiquei, poxa, no mestrado tem mais, né? Já tinha feito umas disciplinas no mestrado antes de terminar, mas eu falei, nossa, no mestrado tem mais.
E aí, quando eu fui terminando o mestrado, eu falei, nossa, no doutorado tem mais. E até hoje eu sei que tem mais, sempre tem mais. Sempre Então, tem mais. isso foi me levando, isso foi me levando aí e me carrega até hoje. Eu acho que essa busca aí por ter mais matemática, né, ter mais contato com matemática nova, com ideias novas, teorias, né, acho que isso sempre moveu. Então, acho que o meu caminho foi esse, foi sempre da curiosidade de estar querendo adquirir mais conhecimento, né. Bem legal isso mesmo. O professor Cláudio fez um comentário aqui que você deve ter sido aluno do professor Anderson Clayton, não sei se é assim que pronuncia, da UNB. Anderson Clayton, olha, eu entrei na UNB em 2010 e saí em 2013, né? Então, no departamento de matemática eu não lembro, não sei se ele é recente, eu não sei, assim, porque depois que eu saí entraram muitos professores, então, não sei, não me lembro desse nome. Talvez eu esteja cometendo uma injustiça aqui, mas eu não lembro desse nome. É, porque às vezes é muitas pessoas também, né? É difícil ter contato com Sim, todo o mundo. departamento é grande lá da UNB, tem muito professor. Então, às vezes, e principalmente quando você está na pós-graduação, né, você está restrito a um grupo muito pequeno dos professores do departamento, né? Que são os professores, seu orientador, os professores que dão disciplina para você, né? Então, na verdade, tinha muito professor que eu nem tinha conhecimento, não sabia nem a cara. Eu sabia o nome, porque eu passava na frente da sala, né, e tinha lá o nome na porta. Mas, assim, eu não tinha nem noção de quem era, né? Vim conhecer depois, inclusive. Então, pode ser um caso desses aí que eu não conheço. O pessoal já está fazendo pergunta aqui. O Chico perguntou se quais os softwares que vocês usam para análise estatística. Poxa, Chico, eu vou ficar te devendo essa. Eu tô te chamando de Chico na intimidade, né? Mas é o seu login, então eu vou usar. Eu vou te ficar devendo essa, porque a minha área mesmo é mais pura, né? Então, eu não. E eu sou da matemática, né? Mais especificamente sou da teoria dos números, então eu não tenho conhecimento de softwares estatísticos, né? Só de software para fazer umas contas matemáticas aí, sem ser da estatística. Tem muitos. Eu sei que o pessoal lá da estatística tem muitos, né? Tem muitos, muitos softwares, né? Eles usam, mas eu não tenho esse conhecimento para te passar. Tá ótimo. Eu gostei. Chico, já dá intimidade, já. Eu nem conheço, mas já dá. Tá? Sem problema nenhum. Chico Freitas. Bom, e você é coordenadora regional da OBM, né? E aí, quando eu comentei que ia ter live, muita gente me perguntou assim, uai, Mirene, mas a OBMEP mudou a sigla, como é que é? Aí eu falei assim, não, são coisas diferentes. Então, queria que você falasse um pouquinho o que é a OBM e qual é o seu trabalho lá, assim, que você desenvolve com os alunos. Claro, dá demais. Então, gente, assim, a OBM, né, é uma sigla, é parecido, né, com a OBMEP, mas, na verdade, a OBM é a Olimpíada Brasileira de Matemática. É a primeira competição científica que teve no Brasil, né, é a mais antiga, né, tá na 42ª edição agora. E a OBM, assim, ela é bem diferente da OBMEP, né? A OBM, os objetivos são diferentes, tanto os objetivos das duas Olimpíadas quanto as provas. Então, vamos falar primeiro dos objetivos, né? Quem faz OBM, né? Quem se dá bem na OBM, a OBM busca muito, assim, a OBMEP também, jovens talentos, né? Matemáticos, né? E tudo mais. Mas a OBM, um pouco mais que isso, é através dela que os estudantes podem concorrer a vagas nas equipes brasileiras para disputar as Olimpíadas Internacionais. Por exemplo, a Olimpíada Internacional de Matemática, a Ibero, o Cone Sul, tem muitas Olimpíadas internacionais aí, que para um aluno chegar a disputar uma vaga na equipe brasileira, ele tem que se dar bem na Olimpíada Brasileira de Matemática, que é a OBM. Então, assim, para você chegar a se dar bem na OBM, para você ser selecionado para fazer a OBM, você tem que se dar bem na OBMEP. Então, são
São duas, ou seja, a OBM, ela depende da OBMEP, depende também das Olimpíadas Regionais, tá? As regionais também dão vaga para os alunos fazerem a OBM, mas se o cara vai bem na OBMEP, ele ganha, vai muito bem na OBMEP, ele ganha uma vaga para fazer a prova da OBM, que é em fase única. A OBM, ela passou por diversos formatos diferentes aí ao longo dos anos, né? Mas hoje em dia ela é feita em fase única, com esse critério, né? Os alunos que vão para a fase única, eles vêm da OBMEP ou eles vêm das regionais. Ou são medalhistas da OBM do ano passado. Então, se você foi medalhista no ano passado, você ganha uma vaga no ano seguinte, né? Então, tem várias formas de você participar. E é feita uma fase. A prova para os níveis... os níveis são divididos da mesma forma que na OBM, tá? Nível 1, nível 2, nível 3, do mesmo jeito. E aí, o nível 1 faz fase única 1 dia. Nível 2 e 3, 2 dias de prova. E aí, olha só a diferença, né? Na OBM, você tem, para cada dia de prova, só 3 problemas. E você tem 4 horas e meia para fazer esses problemas, esses 3 problemas. Então, daí você tira que o grau de dificuldade desses problemas é bem grande, né? Você, em média, vai gastar 1 hora e meia, né, para cada problema, né? Na verdade, isso nem sempre acontece. Às vezes, os estudantes se concentram em 1 ou 2, né, mas rascunham alguma coisa do terceiro, né, porque realmente o grau de dificuldade ele é bem alto, né, da OBM. E isso é também porque, se você não coloca um grau muito alto, isso não vai selecionar muito bem os alunos que vão para as competições internacionais, né? Ou seja, se você baixa o nível da OBM, você vai baixar o nível da equipe brasileira, né? Isso não é bom. A gente quer um nível alto, né? Sempre. Então, é isso. Acho que, assim, a OBM e a OBMEP, né, apesar de estarem ali como Olimpíadas, né, eu vejo a OBMEP mais como um grande projeto social, sabe? Acho que a OBMEP, ela consegue chegar... A OBM, ela é uma coisa muito... Bem, ela é uma coisa muito restrita, a OBM, né? Normalmente a gente vê na OBM alunos de escolas particulares, né? Uma coisa... sabe, de quem já está, assim, com muito apoio, né, de escola, dessas coisas. E aí vem a OBMEP e ela atinge, tipo, todas as escolas públicas, né? Ou seja, ela incentiva tanto os professores quanto os alunos das escolas públicas, né, a tentar melhorar, né, o nível e tudo mais, cria clubes de matemática nas escolas. Então, a OBMEP é um conjunto de ações, né? Não é só uma prova. Tem um conjunto de ações que estão ali por trás que vão agir, né? Então, assim, acho que isso para mim é a grande diferença. Sobre o meu trabalho na OBM, eu sou coordenadora, né? Ou seja, eu sou responsável por algumas partes de logística e de aplicação de prova, essas coisas, mas mais que isso, eu me envolvo no treinamento dos alunos aqui em Goiânia, né? A gente tem um projeto que é chamado de Círculos Matemáticos de Goiânia. Então, a gente... esse projeto tá no 4º ano agora, né? Então, a gente treina alunos aí, independente se o cara for de escola pública ou particular. A gente treina alunos de graça, tem aula de graça comigo e com um outro professor, que é da UFG também, da mesma universidade que eu, que foi meu contemporâneo lá na Federal do Ceará, é muito conhecido nas Olimpíadas, né, professor Bruno Holanda. Então, nós temos esse projeto aqui, a gente tem conseguido uns resultados muito interessantes, muito legais. Acho que de Olimpíada, assim, de treinamento, essa parte do meu trabalho sem dúvida, assim, é que dá muito orgulho, sabe? Você treina... Fica ali 2, 3 anos com um aluno, aí ele é ouro na OBM, como aconteceu ano passado com um aluno nosso. Nossa! Ai, que legal! A satisfação é grande, o trabalho é grande, mas a satisfação é muito grande também.
É muito legal. Ah, deve ser bem gratificante mesmo. E É muito. para e na UBM, você falou que ela é bem restrita, né? Os alunos de federais costumam passar na UBM ou só mesmo de escola particular? O que que você vê muito disso aí? Olha, você está falando dos institutos federais? É porque nos institutos federais tem um médio integrado, né? Aí Sim, eles sim, sim. têm, assim, comparando com uma escola estadual, de certa forma, eles têm mais aulas, mais privilégios, Sim, né, em relação à educação. sim, sim. Olha, mas isso, pelo menos na minha experiência, não chega a impactar, mesmo eles tendo esse ensino médio integrado, tudo mais, assim, isso não chega muito a impactar nos números mesmo, perto das escolas particulares. Isso, assim, é esmagador. Se você pegar os medalhistas da última OBM, por exemplo, das últimas OBMs, não falo só da última, não. Das últimas OBMs, eu acho que dá para contar nos dedos de duas mãos, assim, se tiver medalhista, os medalhistas de Instituto Federal, assim, que não são de escola particular. Realmente, é porque, assim, as escolas particulares, elas usam muito, pelo menos lá em Fortaleza, né, que é um dos polos, eu vim de lá, então, as escolas particulares usam muito os medalhistas como propaganda, né? Então, assim, é ouro tantos ouro na OBM, não sei o quê. Então, lá em Fortaleza isso é fortíssimo. No Rio, em São Paulo, as escolas usam muito, né? Então, esse pessoal já chegou num nível, assim, de treinamento, sabe? De muito alto. Eles já sabem muito bem o que eles têm que fazer com o aluno para, né, desenvolver ali o potencial dele e conseguir um potencial aí, conseguir um medalhista depois, né? Então, assim, eu acho que pode ser mudado? Pode. Mas a situação atual realmente não chega perto. Tá longe. Tá longe ainda. Em Tá. relação às meninas na UBM, você vê mais ou menos o mesmo nível ou a maioria é meninos? Dos alunos que são Nossa, selecionados? olha, a grande maioria. Olha, na OBMEP, assim, na OBMEP ainda é um pouco menor o abismo, sabe? Mas na OBM, as meninas as que chegam a fazer a prova já são muito poucas comparadas com os meninos. Isso aí se você entra numa sala que está tendo OBM, você, tipo, por exemplo, a que eu apliquei ano passado aqui, eu acredito que no total, se tinha 5 meninas, 5 de 60 no total, eu acho que era muito. Se tinham 5 meninas, eu acho que era muito. Acho que era uma coisa assim. Realmente. Então, essas são as que fazem a prova. Agora, medalhistas é muito menos ainda, entendeu? E mais ainda nas menções, ou seja, nas premiações mais altas, assim, medalha de ouro, medalha de prata, né? Essas premiações mais altas, a escassez de meninas é menor ainda, né? Então a gente tem um trabalho muito grande para fazer, para a gente tentar diminuir um pouco mais essa disparidade que tem entre essa quantidade de meninos e meninas que fazem Olimpíada. Quer dizer, não é nem que fazem, na verdade, né? A gente quer que ganhe mesmo. A gente quer que Sim. consiga êxito, né? O grande êxito. E quando você estava na graduação, você fez mestrado e fez doutorado, né? E como que foi, assim, quando você estava na graduação? Tinha muitas meninas também ou era poucas? Assim, você achava que que o ambiente matemático nas universidades é acolhedor para mulheres, assim? Olha, eu vou falar da minha experiência mesmo, coisa bem pessoal. Na minha época de graduação, por exemplo, no bacharelado, até começaram algumas meninas. Eu conto nos dedos de uma mão, na turma que eu estava. Mas depois essas meninas passaram para a licenciatura. No fim, bacharel mesmo, só formou eu. Mas entre bacharelado e licenciatura, assim, na licenciatura tinha mais meninas. O meu ambiente foi no bacharelado. Então, no bacharelado, teve uma hora que era só eu.
né? Era eu e os meninos. Agora, assim, na minha experiência, eu não senti em nenhum momento dos meninos qualquer forma de desmotivação, entendeu? Muito pelo contrário, eu me dava muito bem com os meninos e a gente sempre trocava ideia, sabe? Era mesmo uma coisa de apoio, sabe? Eles sempre incentivaram, a gente nunca houve essa coisa de exclusão nem pelos alunos e nem pelos professores também. Então, os professores, eles sempre assim, me incentivaram. Eu tive dois orientadores, né? Um de iniciação científica, um de mestrado depois. E os dois, meu Deus, seres humanos incríveis, assim. De tudo do êxito acadêmico que eu tive, eles foram grandes responsáveis. Então, realmente, na minha experiência, foi muito acolhedor, né? Eu entendo e já, inclusive, vi relatos, né? Já escutei muita gente falar o contrário, e eu acredito, entende? E eu acredito mesmo, sabe? Porque, enfim, é um ambiente em que você sempre vai estar numa sala com, sei lá, no máximo mais 4 meninas, assim, de 60. Vamos colocar assim, né? É uma porcentagem muito pequena. Agora, no doutorado, isso foi mestrado e graduação, assim, lá na Federal do Ceará, que eu tava lá, na época, não era um centro tão. Não era um grande centro, assim. Hoje está com a nota da CAPES máxima, né? Na época não estava ainda, né? Evoluiu muito de lá desde que eu saí para agora. Mas, quando eu cheguei na UNB, que aí a UNB é um grande. Eu me surpreendi muito com a quantidade de meninas que estavam no doutorado, sabe? Assim, eu fiquei surpresa. Eu falei, nossa, gente, caramba, tem muita menina. Inclusive tinha uma dividindo sala comigo, sabe? Eu lembro que tinha uma sala que era só de meninas, entende? E isso pra mim, na minha cabeça, não existia, entende? Pra mim era sempre aquela coisa meio solitária, né? Eu e os meninos, né? Não tinha muita interação com outras meninas nesse ambiente. Mas na UNB a diferença foi grande. E tanto na parte de alunas, quanto de professoras, sabe? Na UNB tem muitas professoras, né, efetivas lá, inclusive tem algumas famosas, tem a professora Cat Tenenblatt, que é uma famosa geômetra, né? A professora Chang, que é da probabilidade. Então, eu comecei a ver essas figuras, assim, poder, né, sabe? Essas pessoas, mulheres, né, que estavam à frente no departamento, elas não eram coadjuvantes. Enquanto que nos meus anos lá de graduação e mestrado, eu só tive uma professora que tinha doutorado. Eu só tive aula com uma mulher que tinha doutorado. E ela nem era efetiva do quadro da UFC. Não tinha nenhuma mulher efetiva na UFC. Entendeu? Então, assim, realmente foi uma mudança muito grande quando eu saí da Federal do Ceará para a Universidade de Brasília. Eu vi, e isso, claro, né, me despertou mais nossa, caramba, que legal. Olha só, a professora Cat, por exemplo, foi e é uma grande inspiração para mim à frente das reuniões, né, de pós-graduação, todo mundo, sabe, escutando e respeitando. Então, essa figura forte mesmo, eu acho que faltou muito para mim durante essa primeira parte. Depois, quando eu fui para a UNB, eu tive, assim, várias referências, né? Então, acho que foi muito legal, né? Foi muito engrandecedor nesse sentido, assim, ter esses exemplos de mulheres fortes. Aqui na minha graduação, que eu estou no meio da graduação ainda, né? A maioria dos Sim. professores são homens. Eu não tive nenhuma disciplina com a professora. A gente tem só uma professora que eu conheço, e se eu não me engano, eu acho que ela é a única. Se os meninos estiverem vendo aqui, para eles comentar, para não deixar eu mentir. Mas eu acho que ela é a única, a professora Michele, e eu nunca tive aula com ela, e eu acho que dificilmente eu vou ter aula com ela. Assim, mas eu nunca assim, tive uma referência assim na graduação
de mulheres, né? Sim, e olha, faz muita diferença, sabe? Porque eu lembro muito, essa aula que eu tive com essa única professora que tinha doutorado foi geometria diferencial, no primeiro ano do mestrado, né? É disciplina básica do mestrado. Então, mais do que eu saber que ela tinha doutorado, ela estava dando a disciplina de pós-graduação, ou seja, em um nível avançado, né? E eu lembro de ter esse baque, inclusive o nome da professora é Fernanda Camargo, lá da UFC, ela voltou para a UFC para ser docente efetiva depois que eu saí, né? E ela foi o grande primeiro exemplo que eu tive, né? E eu fiquei, caramba, então, caramba, ela fez doutorado, ela terminou, fez doutorado na USP, se não me engano, né, em geometria, e aí agora ela tá aqui, então tipo, eu tinha isso, nossa, então eu também consigo, sabe? É aquela coisa mesmo de você ver, né, um semelhante, ou seja, ver um exemplo feminino forte que tá conseguindo fazer uma coisa, sabe, lá na frente, que você nem vislumbrava, você olha aquele exemplo e você fica, eu posso, eu também posso, sabe? Não é só homem, não é só para homem, né? É, e é muito pouco. Eu estava vendo um artigo da Fernanda Negri, e nesse artigo ela trouxe um dado que eu achei bem importante, que na ciência brasileira tem muitas pesquisadoras mulheres na área da saúde, de medicina, elas passam até de 60%. Só que na parte de Sim, matemática e computação, a gente representa menos de 25%, né? sim. É muito Olha, pouco. é muito pouco, assim, e eu acho que até às vezes o ingresso de alunas, sabe, ocorre assim, em forma meio igualitária, sabe? Às vezes até tá mais ou menos ali no mesmo número, mas vai andando o curso e aí a gente não entende muito bem o que acontece, né? Talvez falta de incentivo, como acontece com muitas, né? Um ambiente talvez hostil para algumas também, né? Muito menino, não sei. Então, talvez aí elas vão se perdendo, né? E enfim, acho que com mais, que é o que eu estou vendo agora, né, com cada vez mais mulheres, né, em posições de igualdade com os homens, né, principalmente na parte assim, de professores, né, de você dar aula num curso de matemática e tudo mais, isso aí com certeza vai trazer um impacto, né? Mais meninas vão querer seguir aquele exemplo, né? Vão pensar, cara, e a professora fez doutorado, ela, sei lá, já foi para tantos lugares e tudo, eu posso também, eu consigo. Essa coisa de ter representatividade importa sim, é muito importante. Oi, É bem Samuel, importante. só dando um Na época alô que eu pro fiz Na época que eu era do ensino médio, eu acho que eu não valorizava tanto a UBMEP, que eu não tive acesso ao UBM, né? Que, como você falou, ela é bem restrita. Então, eu só tive acesso ao UBMEP e eu acho que na época eu nem valorizei tanto, porque não tinha, assim, um incentivo. Talvez, eu acho que faltava informação para os alunos de incentivo, sabe? O que que você ganha, o que que você pode fazer, o que que você pode conquistar, Nossa, sabe? Eu acho que chega um momento que eles não, assim, falta um pouco desse incentivo. Eu acho que nem incentivo, da informação do que é, de sim. onde você pode chegar. Nossa, e são tantos. Só a OBMEP já são tantos programas agregados, sabe? Por exemplo, se você é medalhista na OBMEP, né, você entra na universidade, você tem bolsa de iniciação científica pelo PICME, para você ser orientado por um professor da matemática, né? Se você entrar numa pós-graduação, você também tem bolsa, ou seja, gente, é uma sucessão, né, de coisas, né, de suporte que a OBMEP te dá, né, e que muita gente não tem noção e está aí ao alcance de quantos alunos, né? Muitos alunos, né? E às vezes os alunos, já ouvi histórias já de alunos que foram fazer a prova sem nem saber que prova era, né? Não ter noção, tá? Acho que esse papel é do professor, da escola, né? Mesmo de dar essa informação, de fazer com que os alunos tenham essa noção da importância, o que eles podem ganhar com isso, né? É Pois verdade. é, Você aqui, ó, comentou que lá. tem Ah, um pode testemunho falar. aqui no chat.
até de alguém falando aí. A da É um horário Valéria, obrigatório na da escola. professora também de matemática. Isso. É, você quer ler ou eu leio? Pode você, por favor. Ela fala aqui que falta muito incentivo e acaba sendo um horário obrigatório na escola na hora da prova. Os alunos marcam de sair de qualquer jeito antes da sala. Pois é, não tem noção, né? Eles não têm noção. Acho que tinha que estar mais claro para os alunos, porque realmente eu já vi alunos assim que tiveram a vida totalmente transformada pela OBMEP, né? Alunos que não chegaram nem a se destacar no OBM, alguma coisa assim, mas se destacaram na OBMEP e hoje estão aí. Tem um ex-aluno nosso daqui da Universidade Federal de Goiás, chama Jean, não sei se ele está por aí, acho que não. Ele foi medalhista de ouro da OBMEP, né, na época dele de escola, e ele fez o PIC, né, o Programa de Iniciação Científica, né, Júnior. Ele fez vários anos de PIC, e aí quando ele entrou na graduação, para ele a graduação foi moleza, foi rapidão, né, ou seja, ele fez graduação, passou, fez mestrado rápido, terminou o doutorado, né, e tá lá. Em todas as etapas ele teve esse auxílio da OBMEP, né? Teve essa bolsa, né, da OBMEP, essa garantia de bolsa, né? E hoje ele é professor efetivo na Federal do Pará. Então, e como ele tem muitos, né? Tem muitos mesmo, sabe? Acho que isso tinha que ser divulgado. E isso a gente não vê, sabe? A gente vê divulgando a prova, tem muita. A OBMEP, a Olimpíada e tudo mais, mas o que você vai ter mesmo, sabe? Assim, é muita coisa, não é só uma medalha, não é só uma menção ou uma medalha, né? Não é só uma prova. É como eu falei, eu acho que é um grande programa social, né? E aí eu acho que todas as Olimpíadas em geral, tanto a OBMEP, a OBM, como a Olimpíada de Física, eu acho que no Nordeste os alunos sempre se sobressaem, né? Quando a gente vê alguma coisa, a maioria é do Nordeste. Aí eu achei engraçado um comentário do João Veloso, que ele fez assim: imagina se o Brasil ser dividido e o Nordeste virar independente. Nossa Senhora, vai ficar com muita medalha lá, viu? Vai. É. O Edu fez um comentário aqui sobre o matemático investidor. Inclusive, algumas vezes. Ai, não tô conseguindo ver. Já passei para a segunda fase e não fui fazer a prova. Eu não sabia de nada no meu conhecimento, era só a prova. Era só prova e mais uma nota. Ele não Olha chegou nem só, a fazer a segunda fase. para você ter noção, olha, para você chegar a fazer a segunda fase da OBMEP, né, você tem que estar entre os 10% melhores da sua escola que fizeram a prova. Então, e são, sabe, é uma quantidade reduzida, bastante reduzida, né, do total de alunos que fez a prova. E aí, mesmo assim, você está entre os 10%, você nem sabe disso, né? E tá lá a prova para você fazer e no fim você, essa prova aqui, já fiz a minha obrigação, que era fazer a primeira, né? Você não tem nem noção do que você pode ganhar, né? E muitas vezes acontece de um aluno ir fazer, assim, tipo, despretensiosamente, vai fazer no nível 1, alguma coisa assim. Aí, às vezes, ele é bom de matemática, e isso é o legal da OBMEP, porque às vezes o aluno ele é bom de matemática e ele nem sabe o quão bom que ele é. E aí a OBMEP, como tem várias coisas que são intuitivas, que não é aquela matemática bruta, né? A OBMEP mostra para ele, olha, você é bom mesmo. E aí o cara, às vezes, ganha até uma medalha de primeira, sem zero pretensão, né, na prova. E aí, a partir disso, ele fica, nossa, pô, eu sou bom, hein? Então, acho que eu vou estudar mais, eu vou, sabe? Acontece muito, sabe? E é só essa decisão, o cara ir fazer a prova, às vezes o cara não tá nem aí, ele só foi fazer a prova e aí daí a vida dele mudou, né? Mudou.
Bem interessante, né? E aí a gente tem essa questão das meninas não serem muito aí nas provas, né? A gente já comentou sobre isso, e você participa de um projeto, né, que incentiva meninas na ciência. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que surgiu, assim, você conheceu o projeto, você tem contato com o projeto, você decidiu participar. Então, olha só, gente. Eu ganhei contato não faz tanto tempo assim com algumas alunas, né, que são alunas destacadas assim da UBM, né? E, inclusive as conheci num treinamento que eu fui dar em São Paulo e elas estavam e tudo, e elas vieram falar comigo naquela, sabe? Ah, professora e tal. E vieram falar comigo, e ok, aí eu, pô, legal, a gente trocou alguns contatos e aí eu vi que uma dupla, né, uma dupla delas tinha esse projeto que era meninas que preparavam meninas para fazer prova de Olimpíada. Esse projeto chama Sem Parar, né? As duas alunas, né, a Ana Beatriz e a Luísa, são lá de Fortaleza, certo? E elas começaram lá com esse projeto, elas mesmas tocando, né? Elas contaram, inclusive, eu vi uma live delas, né? Elas contaram que elas estavam numa semana olímpica da UBM, estavam numa van, e aí um dia elas estavam voltando lá para alguma atividade, e aí um olhou para a outra e falou, nossa, poxa, mas seria legal se a gente pudesse ter mais meninas aqui, né? Se a gente pudesse dar suporte e tudo mais. Aí, não, então vamos fazer um projeto. Então. E aí, já tem 2 anos esse projeto. E, assim, a priori, esse projeto é para aulas presenciais, né? Então, eu apoiava divulgando, né, compartilhando as coisas. Só que aí, quando passou para essa modalidade remota, que todos nós fomos forçados, né, a entrar, aí elas começaram a ter aulas remotamente, né, a dar essas aulas lá remotamente. E aí eu conversei com a Ana, eu falei, olha, se vocês estiverem precisando aí de alguma professora para dar aula de teoria dos números, tô aqui. Eu realmente acho muito bacana o projeto, é o primeiro projeto que eu vejo com esse molde, né? E então eu passei a dar aulas, ficaram muito felizes, né? Então eu dei algumas aulas lá de tópicos de teoria dos números, né? Congruência, indução. E, nossa, vocês não têm noção, assim, são só meninas, a gente está dando aula só para meninas, né? E é muito gratificante, assim, é outra energia. Apesar de ser remotamente, a gente sente, né? A gente sente essa energia, a gratidão das meninas, sabe? Pela aula, assim, é uma coisa, assim, é muito fofo, sabe? Eu não tenho como escrever. Então, bem, vamos lá, só fazer uma divulgação aí do projeto, né? Quem quiser dar uma olhada no Instagram das meninas, chama Sem Parar Projeto. Então, vocês entram lá toda semana tem aula, e aí elas começaram com aulas de matemática, mas hoje tem aula de química, de informática, então elas ampliaram bastante, né? Até isso elas foram, assim, incríveis, né? Elas não ficaram só na zona de conforto, né? Elas podiam dizer, não, vamos só preparar meninas para a Olimpíada de Matemática, mas não, elas quiseram mesmo colocar aí de várias áreas, até biologia, eu acho, até biologia agora tem aula lá no projeto. Então, se vocês aí que estão assistindo, acompanhando a live, se vocês conhecerem alguma menina que quer fazer a Olimpíada Científica, né, lá as aulas são totalmente gratuitas, remotamente, né, só se inscrever, pede lá para quem você conhece que tem interesse entrar lá no Instagram das meninas, seguir e com certeza vai ter um impacto muito grande. Eu conheci o projeto quando tem uma moça que a gente acabou se seguindo. O perfil do Instagram dela é Matemática Nelas. Ela também é de Goiânia. Não sei se vocês vão se conhecer. Eu conheço, sim, a Beatriz. Pois é.
Aí eu Uhum. conheci, através dela que eu vi que tinha um projeto, e aí eu tinha alguns alunos do ano passado e acabei divulgando aqui também, mandei para as meninas, eu falei, olha, vocês estão vendo, tem aula online, tem várias aulas legais e tal. Aí mandei para as meninas, divulguei também no WhatsApp, e aí eu comecei, né, a Muito acompanhar, e vi legal. que você dava umas aulas lá, eu falei, eu vou chamar essa professora para vir divulgar esse projeto, porque é muito legal e muita gente não conhece. Gente, assim, é porque esse é um projeto que a gente tem que pensar que ele é orgânico, né? Não tem ninguém por trás financiando para, sabe, para ter publicidade nem nada dessas coisas. É quem participa, quem vê, quem gosta, que vai lá e compartilha com outras meninas que aí vêem, gostam, compartilha, ou seja, é um crescimento orgânico, né? E aí, assim, a gente faz o que dá, né? A gente divulga para os nossos, né? E aí isso vai crescendo. Tanto que, se não me engano, acho que só de voluntárias foram 20 e poucas voluntárias, sabe, para dar aula. Eu não sei quantas meninas que já assistiram aula no projeto, é muita gente, assim. E tudo dessa forma, né? Indicando uma outra e tal, sabe? Organicamente, que é muito legal, né? E se tiver alguma menina assistindo a gente aqui que queira ser voluntária no projeto, vocês têm algum recrutamento? Como é que faz para a pessoa entrar no projeto? Porque não é só de matemática, né? De diversas áreas também, né? É Tem isso. química, tem biologia. Tem química, biologia, informática, é, física, esquecendo da física, olha, que sacrilégio. Física, É, tem uma galera da física isso, aqui, tem velho. muita gente. Desculpa aí quem foi da física. Hein? Então, lá no Instagram das meninas tem um link lá que você. Ou você manda um direct mesmo, sabe? Elas estavam com inscrição para voluntárias recentemente, né? E aí eu acho que inclusive essas inscrições fecharam, mas as meninas são muito acessíveis, sabe? São muito fofas, sou muito fã delas, né? E assim, se você quer participar, às vezes não dá para te encaixar como professora, mas você pode ser monitora, por exemplo, você pode participar nas aulas tirando dúvida do pessoal, né? Então, assim, eu acho que apoiar na forma que tiver ao seu alcance, né, e que for interessante para o projeto, é sempre muito importante. Então entre em contato com as meninas lá e ver, né, o que você pode, onde você pode se encaixar, que com certeza, olha, coisa para fazer não falta não. É, não falta. A gente teve uma pergunta hoje, a Gabriela, que está aqui assistindo a gente, ela é psicóloga, e aí ela fez uma pergunta, acho que a gente acabou falando de alguma dessas coisas, mas vamos responder a pergunta dela. Ela falou assim, que as meninas na ciência sempre foram desvalorizadas pela figura masculina. Se a gente ainda vê isso acontecendo hoje, e como que você percebe aí no dia a dia assim, as meninas lidando com isso? Esse projeto já é um passo, né, Olha, é um de passo, é uma resposta, né? Assim, tipo, esse projeto, com certeza, esse empoderamento, as meninas empoderando meninas, o que é muito importante. O que que acontece? O que que acontece no meio dos meninos, né? É, muitas vezes a maioria dos professores é homem, e aí os homens engrandecendo outros homens. Então isso cria, né, aquela engrenagem lá que é difícil de quebrar. Mas assim, eu acho que esse projeto das meninas ainda vai andar muito, ainda vai colher muita coisa boa, né? E na minha vivência, olha, eu já, sim, eu não vejo tão descaradamente essa desvalorização, sabe? É óbvio que ela acontece, mas ela é velada, tá? Não é uma coisa de, assim, na sua cara jogam lá que o seu trabalho é inferior, né? Mas olha, eu acho que assim vem crescendo muito, né, nos últimos anos, toda essa discussão de gênero dentro da matemática, né, dentro das exatas em geral. Vem crescendo sim. muito mesmo, né? Então, eu acho que antes, quando não tinha esse tipo de questionamento, esse tipo de, sabe, problematização, né? Existia um problema, mas a gente não falava, né? Era, de novo, era velado. Então agora eu acho que assim tá diminuindo, né? Porque já tem muita mulher consciente de que isso está acontecendo, né?
também às vezes acontecia alguma coisa nesse sentido e as meninas achavam, na verdade, que era do lugar delas, né? Não, eu realmente aqui eu tenho que deixar que isso aconteça. E é porque eu sou mulher e eu tenho que aceitar. Mas não, gente. Entendeu? Não, não é assim. Não, não é porque você é mulher que. Por exemplo, eu já ouvi. Gente, a gente escuta muitas histórias absurdas, né? Já escutei muita coisa, sabe? Então, hoje em dia essas coisas não passam mais. É isso que eu quero dizer, né? Em muitos ambientes, coisas que aconteciam antes, hoje em dia não passa mais, né? A Então, gente tem uma, a gente tem uma pergunta do João aqui, porque a gente conhece uma criança, que por acaso eu citei no início da live, e aí, ah, para essa criançada que se empolga demais estudando matemática e tá a fim de pular assuntos da escola e ir direto para estudar integrais e assuntos do tipo, você tem algum conselho para dar? olha, eu acho que se você é um autodidata, né? Se você é autossuficiente, você consegue pegar um livro de matemática e com ele você ir embora, amigo, vá. Mas vá mesmo, entendeu? Você não tem que esperar professor nenhum te validar, sabe? Se você realmente consegue sozinho fazer isso, vá em frente. Agora não esquece a escola, tá? Você tem que passar na escola de qualquer jeito, tá bom? Mas eu acho que assim, olha, eu vou citar aqui algo da minha experiência, né? Que eu tô, inclusive, passando agora. Eu tenho alunos que são do ensino médio, né? Dois alunos, inclusive, que eles entraram em contato comigo justamente porque eles queriam estudar tópicos mais avançados, né? Do que tem no colégio. E eu, assim, eu fiquei, olha, na hora, vamos lá, sabe? Eu acho que você ter jovens com grande potencial e que te pedem um tipo de mentoria, assim, eu acho que você tem que dar esse suporte, né? Então, nossa, a gente estuda coisas de teoria dos números que, inclusive, nem no meu curso de graduação eu não passo com meus alunos. E eu passo para eles. E eles estão lá, ó. E eles se dão muito bem, né? Então, assim, eu acho que se você realmente quer pular etapas, eu acho que se você tiver alguém só para te dar um direcionamento, isso seria legal para te acompanhar, né? Mas não para te limitar, não para te dizer, ó, você só tem que estudar isso ou aquilo, né? Eu acho que vai em frente, voa, amigo. É porque, assim, nas escolas, a gente, assim, no fundamental e médio, tem muito só de fazer cálculo, né? Não é, assim, não tem tanta... Igual teoria dos números, tem muita demonstração. A gente entende um pouco da beleza das coisas nas demonstrações, que não é passado. Os meninos do fundamental e médio não fazem ideia, né, do que tem nisso. E aí eu acho Mas que por olha, isso que muitos acham um pouco chato. mas é mesmo, né? Você passar ali. Gente, pega um livro de matemática aí, né? Desses normais, sei lá. Você tem, vamos supor, 50 exercícios. Desses 50, vai ter no máximo 5 ideias lá. O resto é tudo cópia. Ou seja, é a mesma ideia, mas com uma mecânica diferente. Era o que eu sentia, por exemplo, quando eu pegava muitos livros de cálculo e ia fazer, sei lá, umas derivadas integral. Eu achava que era tudo muito mecânico. A partir de um tempo, sabe, tinha uma ideia lá para resolver um e essa ideia resolvia vários, né? Então, assim, acho que isso é muito, realmente, entediante. É por isso que as Olimpíadas despertam tanto, sabe, vários alunos, de fato, para matemática, porque nas Olimpíadas, olha, a ideia que você usa para resolver um problema, o próximo problema pode ter nada a ver. Então, é um exercício constante de criatividade, né? Eu acho que os alunos gostam muito mais disso do que de uma conta mecânica. Você passar lá ele para fazer a mesma coisa 20 vezes, né? Entende? Acho que eles se sentem mais motivados, sabe? Valéria dando oi, não sei se ela quer fazer alguma pergunta. Oi, Valéria. Oi. Ai, acho que a nossa tava só dando oi.
mesmo. Pois é, aí as Olimpíadas é muito bom porque eu nunca parei para olhar detalhadamente as questões que caem na UBM, mas da UBMEP são questões que realmente assim fazem o aluno pensar, né? E acredito que da UBM muito mais, que você falou que o nível é bem avançado. Olha, assim, as da OBMEP, elas foram feitas para você conseguir sempre, assim, intuitivamente, conseguir alguma parte da questão, né? Então a OBMEP, ela trabalha muito com isso, né? Com uma coisa intuitiva. Tanto que sempre os problemas da OBMEP são colocados em algum contexto, entendeu? Ou é um cara fazendo uma continha, uma formiguinha que andou em cima de alguma coisa desse tipo, né? Justamente para puxar essa parte da intuição, né? Então, o que acontece é que na OBM não tem isso, certo? Na OBM a coisa é mais, tipo, mais seca, né? Não que os problemas não sejam interessantes de jeito nenhum, não é isso, né? Mas eles são colocados de formas diferentes, certo? Estão perguntando alguma coisa, eu posso ler? Estão perguntando sobre a Pode sim. Olimpíada, se só Uhum. existe para a escola pública. O João está perguntando. Olha, João, não, né? Na verdade, essa OBM que eu estou falando, a Olimpíada Brasileira de Matemática, né? Ela é feita para alunos do ensino básico e universitário. Inclusive, ela tem um nível universitário, a OBM. Então, sim, é para qualquer aluno, né? O negócio é você chegar a conseguir fazer, né? Você tem que passar por uma pequena seleção até você conseguir fazer, hoje em dia, a prova da fase única, né? E como a OBM também tem outras Olimpíadas nacionais que são abertas, que não são só para a escola pública. Por exemplo, tem a OBF, que é de física, tem a OBQ, que é de química, né? Tem várias outras Olimpíadas. Então são, sim. Olha, a Olimpíada tem muito Olimpíada. Hoje em dia tem Olimpíada demais. Então, se você quiser mesmo exercitar, sim, sua criatividade é muito, sim, tem uma gama de Olimpíadas, se você escolher uma lá pra você. Uma ou mais, né? Na verdade, muitos olímpicos, inclusive, fazem várias, né? A Valéria está aqui concordando com você. Ela falou assim, mas achei interessante falar que os alunos que querem aprender além, acredito que as escolas também poderiam trabalhar separadamente com esses alunos, seja em horário diferente ou algo a ser pensado. Olha, eu acho interessante, Valéria. Eu não sei como seria esse tipo de acompanhamento. Sim, porque você sabe como que é a situação dos professores do ensino básico, né? Ou seja, os professores normalmente dão muita aula, ou seja, tem muita, assim, já tem uma carga horária muito elevada, então, mas eu acho que se houver a vontade da escola, né, e se houver disponibilidade de algum professor para fazer isso, eu acho que é interessantíssimo, né? Acho que seria muito bom, né? Ter esse acompanhamento já dentro da escola seria ideal. E se não tiver na escola, olha, tem que pensar que o universo de apoio para os alunos pode. Não conta, não é só a escola. Às vezes tem, como no meu caso, às vezes o aluno entra em contato com um professor de um centro, assim, da universidade, ou de algum, né, uma faculdade, sei lá, alguma coisa assim, e pede algum tipo de orientação, né? E às vezes o professor se dispõe, né? Como é o meu caso. Então, eu acho assim, gente, para o aluno que quer, assim, que quer e tem força de vontade, né? Que tem essa aptidão toda, acho que a gente tem que dar suporte mesmo. Certo. A gente está se encaminhando aqui pro final da live, porque tá dando 1 hora e o Instagram corta a gente, né? Ele derruba a gente. Eu Sim, queria que você. sim. Eu queria, se você tiver alguma mensagem final para falar. Primeiro, eu quero agradecer imensamente o convite, né, para participar dessa conversa. E eu quero dizer que eu acho que você também vai compartilhar dessa mensagem. Eu sempre estou aberta a conversar seja sobre matemática, seja sobre Olimpíada, seja sobre meninas, né, que fazem Olimpíadas, meninas na matemática, interseção e combinação de qualquer um desses tópicos, né? E, assim, estou disponível. Acho que é uma hora muito interessante, né? Uma época muito interessante
que a gente tem que falar disso, tá? A gente tem que mostrar que, sim, existem meninas professoras na universidade, meninas nas Olimpíadas, tem meninas ajudando meninas. Então, todo esse empoderamento, assim, toda essa coisa aí que a gente está criando agora ainda vai dar muitos frutos, né? E eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso. Eu também quero agradecer por você ter aceitado o convite para falar, para divulgar o projeto. Eu acho que muita gente agora vai procurar o que é a OBM, porque ninguém, assim, nem no meu curso o pessoal sabia que tinha nível universitário. Tem, e também para gente. divulgar esse. Pois aí também para divulgar o projeto das meninas aí que você faz parte, porque é um projeto que eu vi que não era muito conhecido, pelo menos aqui na minha região não era, pelo pessoal daqui. Eu falei, não, mas pelo menos o pessoal daqui tentar, né, divulgar um pouquinho pro pessoal, porque é um projeto muito bacana e a gente tem que sempre tentar, né? Se a gente não puder fazer alguma coisa para ajudar, a gente pelo menos divulgar alguém que já faz, né? Não custa nada, gente. Aperta um botãozinho lá, ó. Compartilha, acabou, assim, já fez alguma coisa, né? Às vezes você não pode porque você está com o horário muito lotado, você está se dedicando a alguma outra coisa, mas, olha, qualquer apoio aí já faz uma diferença, né? Atinge mais pessoas, e é isso que tá. Levar essa informação para mais meninas, né? Para mais meninas, é isso aí. Mais meninas na ciência, mais meninas na matemática. Muito obrigada, professora Ana Paula. Muito, muito obrigada, de verdade. Muito bom, gente. Até mais. Muito obrigada. Precisamos conversar. Estamos aí. Então, tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Tchau, tchau, gente.